Boa tarde, crianças, tudo bem? Que tenhamos uma segunda-feira maravilhosa, né? Que já amanheceu um dia lindo, que nós tenhamos um dia então maravilhoso e a nossa aula hoje também maravilhosa de língua portuguesa. E o que nós vamos estudar hoje em língua portuguesa? Nós vamos estudar pontuação, tá? O que é pontuação? São os pontos que nós utilizamos quando formamos frases, diálogos, poemas, versos, texto. Então a gente precisa da pontuação. Então nós vamos trabalhar com o ponto de exclamação. O que é o ponto de exclamação? Né? O ponto de exclamação indica uma admiração, alegria, surpresa e um espanto e outras coisas. Aí nós também temos o ponto de interrogação. O ponto de interrogação, ele é usado para quê? Quando nós fazemos uma pergunta. E também nós temos o ponto final. O ponto final indica que uma frase ou um pensamento terminou, ou seja, você já falou tudo que você tinha de falar, ponto final, tá? Depois nós temos dois pontos. O dois pontos indica que alguém vai falar. Então, quando alguém for falar alguma coisa, então a pausa é com dois pontos. E também nós temos o travessão. O travessão indica que alguém está falando. Os dois pontos é para quem vai falar e o travessão aqui indica que alguém já está falando, tá? E depois nós temos a reticência. O que é reticência? São três pontinhos, um seguido do outro. Ele indica o quê? Suspensão de pensamento, dúvida, tá? Ou quando uma frase foi interrompida, ou um pensamento. Por exemplo, você começa a falar alguma coisa e não termina. Então, nós usamos o quê? Três pontinhos, reticência, porque não terminamos de falar o que tínhamos que falar. E depois também nós temos o quê? A vírgula. A vírgula indica uma pequena pausa na leitura e também serve para separar expressões ou palavras. Por exemplo, eu gosto das frutas uva, vírgula, melancia, vírgula, e morango. Então, eu uso a vírgula para separar palavras, tá? E depois também nós temos o parênteses. O que é o parênteses? O parênteses são usados para separar palavras ou expressão numa frase. E também ela serve para quê? Para chamar atenção ou para dar uma explicação, tá? E também nós vamos estudar hoje em português. Nós vamos estudar hoje substantivo primitivo e substantivo derivado. O que é um substantivo primitivo? É que aquela palavra ela é única. E derivada é outras palavras que derivam dessa palavra única. Por exemplo, chuva, ela é uma palavra primitiva. Por que ela é primitiva? Porque ela não se originou de nenhuma outra palavra, tá? Então, o que é derivado? Então, por exemplo, chuva é uma palavra primitiva. Derivado, chuvisco, chuvarada. Vocês estão vendo? Ó, a palavra chuva, ela é o quê? Primitiva, ela não se originou de outras palavras. Mas já as que vêm depois dela, tem origem da palavra chuva. Outro exemplo, dente, ela é uma palavra primitiva. Só que da palavra dente dá-se origem a outras palavras. Por exemplo, dentadura, dentista, dentuço, entenderam? Vou dar outro exemplo. Papel. Papel é uma palavra primitiva, porque ela não se originou de nenhuma outra palavra. Mas a palavra papel, ela tem outras palavras que derivam dela, que vem dela. Por exemplo, papelaria, papelão, tá? E deixa eu ver. E também nós vamos retomar o gênero textual instrucional. O que é um gênero textual instrucional? Gênero instrucional é quando ele ensina a fazer alguma coisa. Por exemplo, receita, montar um brinquedo, fazer uma brincadeira, fazer uma instrução, por exemplo, ensinar a lavar uma mão, usar o álcool em gel. Então, nós podemos estar fazendo um cartaz de instrução. Então, instrução é o quê? É quando ensina a fazer alguma coisa, tá bom? Vamos lá para a explicação das atividades agora. Beijo, proama, tchau. Então, vamos lá para a explicação das atividades. Então, nós vamos trabalhar com vírgula, ponto final, reticência, exclamação, interrogação.
que vocês vão fazer com esses sinais de pontuação que a professora colocou aqui? Vocês vão ler as frases e vão colocar esses sinais de pontuação de acordo com a frase. Por exemplo, você gosta de melancia? Eu estou te fazendo uma pergunta. Qual é o sinal de pontuação que você vai usar nessa frase, tá? Número 2, eu coloquei aqui, ó, os sinais de pontuação e coloquei o quê? As frases. O que vocês vão fazer? Vocês vão relacionar os números de cada pontuação. Por exemplo, ponto final é o número 1. Aonde que está o número 1? Qual frase aqui que representa a pontuação do número 1? Aí vocês vão colocar os números, tá bom? Na 3, eu vou deixar aqui para vocês, ó, para vocês estar formando frase, eu quero que vocês trabalhem a autonomia. Vocês vão formar a frase e vão usar o ponto de interrogação, o ponto de exclamação e o ponto final, tá? Ó, ponto de exclamação, ponto de interrogação e ponto final. Vocês vão fazer 3 frases usando esses 3 sinais de pontuação, tá? Na número 4, nós vamos trabalhar já o substantivo derivado e o substantivo primitivo. O que é substantivo primitivo mesmo? É quando a palavra não se origina de outra palavra. E o que é derivado? A palavra derivada é que ela vem de outras palavras. Ela tem origem de outras palavras. Por exemplo, chuva, chuvisco, chuvarada. Aí de livro. Aí vocês vão estar colocando aqui, tá? Não vou ficar falando, senão aí eu quero que vocês façam. Façam pesquisa, tá? Porque vocês têm que ser pesquisadores. E na número 5, eu coloquei aqui um caça-palavras, ó. Nesse caça-palavras, vocês vão encontrar somente o substantivo derivado, ou seja, vocês só vão encontrar palavras que derivam de outra palavra, tá bom? E na número 6, o gênero instrucional. O que eu coloquei aqui para vocês? Eu coloquei o gênero instrucional, eu coloquei como montar um brinquedo. Como você vai fazer um brinquedo? Que brinquedo que é esse que o texto fala? Sobre o tambor, tá? Então, ele vem o material que eu vou usar para fazer esse brinquedo e depois vem o passo a passo, como é que eu vou fazer esse brinquedo, tá bom? Depois, nós vamos fazer o quê? O estudo do texto. Então, eu pergunto para vocês, o gênero instrucional é o que traz informações ou que ensina a fazer algo? B, quantas partes tem esse texto? Então, vocês vão estar observando quantas partes tem o texto, tá? E vai escrever aqui, ó. O texto tem tantas partes. Letra D. O que o texto está ensinando a fazer? O que esse texto está ensinando a fazer aqui, ó? Aí vocês vão escrever o que ele está ensinando a fazer. E para finalizar a aula de hoje, nós vamos trabalhar com uma produção de texto. Vocês vão escolher. Eu sugeri aqui para vocês, ó, vocês poderão fazer um texto instrucional. Como montar um brinquedo, como fazer um brinquedo, ou como fazer um jogo, como jogar, ou também vocês podem estar fazendo uma receita da sua preferência, tá? Não pode esquecer do que? Da estrutura do texto, que vem, se for receita, vem os ingredientes e o modo de fazer. Se você for ensinar uma brincadeira, tá? Vamos supor, você vai ensinar uma brincadeira, você vai colocar, não é material, no caso. Se for com pessoas, você vai colocar lá, pessoas, aí você vai colocar quantas pessoas vai precisar, o que mais, vamos supor, vou brincar de pular corda, eu vou precisar de uma corda, e aí você vai colocar pessoas. Aí como é que brinca? Aí você vai escrever lá na segunda parte o modo de brincar. Se você for ensinar a fazer uma pipa, por exemplo, aí você vai colocar o material e depois como é que faz, o passo a passo, o modo de fazer, tá bom? Um beijo, um abraço.